Hoje, a última mensagem dessa série, que nós temos falado sobre que todas as pessoas têm perguntas, que está dando um pontapé sobre a jornada Alfa, que vai começar daqui a 2 semanas. Nós começamos na primeira semana a falar sobre quem, porque todos têm pergunta, e quem? Quem é Jesus? E nós falamos sobre quem é Jesus, o que Jesus de fato é nas nossas vidas, o caminho, a verdade e a vida, o nosso libertador, o Cristo, Filho do Deus vivo. E no segundo encontro, domingo passado, nós falamos sobre quando. Quando eu devo pregar o Evangelho, quando, e nós falamos que nós devemos pregar em todos os tempos, em todos os momentos, e devemos estar atentos a ouvir a voz de Deus, a crer que Deus vai colocar as pessoas na nossa frente sempre. Nós devemos ouvir o Espírito Santo em todos os momentos para poder pregar o Evangelho. Nós devemos fazer discípulos, pregar, testemunhar, e depois, por fim, ali, nós não podemos parar jamais. Hoje vai ser como? Quem, quando e como. Não como do verbo comer, de comida, tá? Mas como? Como? É interessante, eu não sei se você já viu ou já ouviu um pouco do Pablo Marçal, que em algum dos seus vídeos ali e tal, as pessoas fazem perguntas para ele, começa a fazer, tem gente que é prolixo, né? Começa a fazer uma pergunta e começa a viajar nas ideias, aí ele dá um corte, vamos para o como, eu quero saber como eu posso te ajudar. Isso ficou muito famoso, então quando você conhecer alguém que está muito prolixo, como, vai, agiliza aí, como eu devo pregar o Evangelho, como eu devo ser testemunha, como, porque eu já sei quem é Jesus, já sei quando eu tenho que pregar, agora como eu vou pregar. Então, nessa manhã, eu não sou Pablo Marçal, mas eu vou falar como, para você, de fato, viver a sua missão. Então, para isso, abra a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. O versículo é o 15. Se você for, enquanto você abre, nos textos anteriores, Jesus dá instruções aos seus discípulos sobre julgar ao próximo, sobre oração, falando sobre a porta do céu, que ela é estreita, e agora ele vai falar sobre a árvore e o seu fruto. Mateus, capítulo 7, no versículo 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas em um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Pai, esta é a tua palavra, e eu peço que o Senhor venha nos abençoar, nos instruir, nos dar direção, Pai, e que o Senhor venha nos encher com a tua graça e com o teu amor, Pai. Que essa palavra que nós lemos aqui nesta manhã possa nos tirar de uma zona de conforto a uma ação prática para compartilhar o teu evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Corta a LED aqui, por favor. Está piscando, está me dando um estrobo aqui, por favor. Obrigado. Lendo aqui o texto, ele traz informações importantes sobre a árvore que dá bons frutos e a árvore que dá maus frutos. E algo muito importante desse texto, que ele está falando sobre os falsos profetas, aquelas pessoas que estão pregando o evangelho, mas que dizem que são pregadoras, mas não estão pregando, são lobos em pele de cordeiro. E ele continua a dar instruções ali que nós, eu e você, também seremos reconhecidos pelos nossos frutos. A pergunta que eu faço é: qual fruto você tem dado? Qual fruto que eu tenho dado? Algum fruto você tem dado. É um fruto bom? É um fruto ruim?
E o texto nos dá aqui uma direção, que aí entra em algumas discussões teológicas sobre até escatologia, que diz que a árvore que dá maus frutos, ela é feita o quê? Ela é cortada, ela é lançada ao fogo. Na escatologia, há uma linha que traz também a questão sobre a nossa vida, e que se nós somos as árvores somos nós, né? Se você não está dando fruto, você vai ser arrancado e você vai ser lançado ao fogo, porque a árvore que não dá fruto não presta para nada, a não ser para dar sombra. Mas, no caso aqui, o fruto é o que você tem produzido ao Senhor. E se você é uma árvore, e todos nós somos uma árvore, se você não tem dado fruto, o texto diz que ela vai ser cortada e você vai ser lançada ao fogo. Não tem validade nenhuma. E quantas pessoas dentro das igrejas são árvores que não estão dando frutos ou dão maus frutos? Que dizem aqui, que está no nosso meio, nas igrejas, dizendo: Senhor, Senhor, Deus bom, olha, te amo, nós cantamos, nós tocamos, nós servimos, mas o fruto que é bom, nada. O que vai acontecer com cada um de nós que nós não dermos frutos? Vai ser uma outra pregação que vai falar sobre céu, inferno e eternidade, que não é o certame aqui. Mas aqui já te dá a instrução, minimamente, que se você não está dando fruto, você não serve para nada. E nós nascemos para dar frutos. Nós nascemos para fazer diferença na vida das pessoas. E qual fruto nós temos dado? Como a nossa vida, ela deve viver então, para que nós possamos dar frutos, pregando o Evangelho. Eu coloquei aqui 3 pilares, 3 temas, que tem muito mais, mas se nós nos aprofundarmos neles, eu tenho certeza que a gente vai começar a fazer a diferença, porque eu acho que faz sentido a nossa vida, quando a nossa vida faz sentido de mudança na vida de outra pessoa. Então, 3 pilares bem objetivos, para a gente pensar nesta manhã, como eu devo, de fato, viver e pregar o Evangelho. Primeiro pilar é honestidade. A honestidade tem a ver nesse contexto de você ser honesto naquilo que você crê, naquilo que você fala. Tem a ver com pregar aquilo que realmente você crê, você acredita e você busca viver. O segundo é profundidade. Profundidade. E você só pode pregar e falar de alguma coisa se você tiver um conhecimento mínimo. E quanto mais profundidade você tiver conhecimento, mais você vai saber falar com honestidade e com verdade. E terceiro, criatividade. Deus é um Deus criativo. O nosso Deus que criou céus e terras é um Deus criativo. E Ele nos dá também insights de criatividade através dos dons e talentos e estratégias para que nós possamos pregar o Evangelho. Então, nesses 3 pontos, honestidade, profundidade e criatividade, eu quero que a gente caminhe junto aqui e entenda de que forma nós podemos viver e pregar o Evangelho. Então, o primeiro que é a honestidade. Como eu devo pregar o Evangelho? E na honestidade, a principal ação é você testemunhar quem é Jesus na sua vida. Você ser honesto e falar o que Jesus fez na sua vida. Claro que aqui vai ter no nosso auditório diversos exemplos de como Deus entrou na sua vida. Se eu for chamar aqui algumas pessoas e falar assim, como é que você conheceu Jesus? Como é que você começou a caminhar com Jesus? Qual é a sua história? Talvez você vai ter pessoas que estão aqui que vai falar assim, pastor, eu não tenho uma história, porque eu já nasci dentro da igreja quase, eu já estou aqui desde pequenininho, mas eu conheci Jesus, Ele foi fazendo sentido na minha vida, eu fui crescendo e fui entendendo Jesus, Ele veio na minha vida e transformou o meu ser. Amém? Talvez vai ter pessoas aqui que vai falar assim, pastor, eu conheci a Cristo porque alguém me convidou, eu estava meio chateado, meio triste, alguém me trouxe para a igreja, eu conheci a palavra e tal, amém. Outras pessoas vai estar naquele outro extremo, eu era um perdido, um drogado, um desgraçado, né? Não servia para nada. Mas aí Deus fez algo na minha vida que me transformou a minha vida da água para o vinho.
você vai ouvir todos os tipos de testemunhos, mas cada um tem o seu testemunho, cada um tem a sua história, e a sua história, ela é significativa. Tem pessoas que às vezes ficam pensando assim, mas eu não vou pregar o evangelho, porque, se eu for comparar a minha história com a história do pastor Lu, que o pastor Lu, sim, esse era um desgraçado, esse era um lascado, vivia nas drogas e nas bebidas, e não sei o quê, e aí ele encontrou Jesus, porque também, né, se continuasse assim, estava lascado de fato mesmo. Eu não tenho um testemunho para contar. E às vezes a gente se inibe de não ser útil para falar sobre o seu testemunho. Como que você se relacionou com Cristo? Como que você encontrou Jesus? O que Jesus de fato significa na sua vida? O problema é que nós não temos mais testemunhado quem é Jesus. É claro, é óbvio que a sua vida, as suas atitudes e ações também devem pregar quem é Jesus. As redes sociais estão aí para mostrar, muitas vezes, se você de fato tem vivido Jesus. Agora, as pessoas estão deixando de abrir a sua boca, de ser usado e ousado para pregar o evangelho que sara, que cura e que liberta. Nós estamos numa geração de pessoas que não querem incomodar as outras, que acham que vai ser invasivo demais se eu falar de Jesus. Enquanto isso, enquanto eu e você nos calamos, na Europa, o islamismo está crescendo de uma forma absurda. Enquanto nós estamos calando, eles estão abrindo as suas bocas. Enquanto nós estamos quietos e não testemunhando com vida e com palavras, o islamismo tem crescido de uma forma assustadora. Esses últimos dias eu vi aqui alguns vídeos na Europa, encontros de milhares e milhares de pessoas ocupando espaços públicos e fazendo as suas orações a Alá. Não estou aqui dizendo mal da religião, porque que nós respeitamos, mas nós sabemos quem é o nosso Deus e quem é o Deus deles. Nós sabemos em quem nós temos crido e o que Jesus fez por nós. Mas nós estamos tão omisso, que estamos perdendo. Perdendo. Por quê? Porque você e eu, nós não temos sido ousados em falar, Deus, usa a minha vida hoje. Eu quero falar do Senhor para alguém. Eu quero falar do Senhor para aquela pessoa. Mas a gente está tão assim atarefado. O mundo está nos apertando, nos esmagando, no trabalho você não tem tempo nem para respirar. A minha esposa, ela vai trabalhar e eu levo as crianças para a escola e aí eu levo o lanche dela e levo um lanchinho para ela comer à tarde. Aí chega no final do dia, eu vou pegar ela, está morrendo de fome. Eu falei, mas você não comeu o lanche? Não tive tempo. Porque está tão corrido. Eu entendo isso, a nossa vida está corrida. A gente está com tanta informação, com tantas distrações, com tanta coisa na cabeça, e o que talvez fica em último lugar, que deveria ser o primeiro, é compartilhar com a nossa boca, com a nossa voz e com a nossa vida quem é Jesus. O que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele está por fazer. Nós temos que ser honestos conosco mesmo para começar. Eu, de fato, tenho sido essa pessoa que tem falado, não só apenas testemunhado com as minhas ações, porque tem tantas outras ações que não é mais do que a sua obrigação, meu irmão. Pagar o seu imposto, pagar as suas contas, resolver, é mais do que obrigação. Agora, pregar o evangelho, testemunhar, nós não temos mais testemunhado. A palavra do Senhor nos diz que se nós deixamos de pregar o evangelho, até as pedras falarão. Você vai perder para uma pedra? Você vai perder para uma mula, como foi lá com Balaão? Você vai perder para quem crer diferente e crer totalmente em desacordo com a tua palavra que você crê? Você vai deixar de testemunhar, porque se de fato você crê quem é Jesus na sua vida, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele te prometeu, você vai guardar e já está bom dessa forma, já estou confortável, tem alguma coisa errada. Porque se não há honestidade no nosso falar, é bem provável que fruto nenhum nós temos dado. 2, profundidade. Como eu vou pregar o evangelho com profundidade?
Eu só posso pregar com profundidade, não apenas testemunhando quem é Jesus, mas falando de fato que a palavra do Senhor diz quem é Jesus, quando eu tiver profundidade na palavra. Eu não estou dizendo aqui que todos aqui devem fazer teologia e serem teólogos, nada disso, nada disso, nada disso. Mas minimamente conhecer fundamentos da palavra. Minimamente conhecer o que Jesus fez. Minimamente entender na história da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, o que a história traça a respeito da salvação para o homem. Porque o propósito da Bíblia é apresentar a salvação para o homem. Mostrar o plano de salvação de Deus para o homem, desde Gênesis até Apocalipse. Você não precisa talvez entender tudo com minúcias. Nem eu sei, nem o pastor Ricardo sabe. Se a gente for querer ser profundos aqui, a gente vai ter que só estudar e não fazer mais nada. Mas se você minimamente tiver profundidade naquilo que é fundamental, meu irmão, você pode passar vergonha. Sabe por quê, queridos? Com todo respeito àquelas pessoas que têm familiares, ou já foram, ou até talvez que são testemunhos de Jeová. Nós somos bem contrários a muitos fundamentos da palavra com os testemunhos de Jeová. Temos coisas que nos distanciam muito, demais, principalmente sobre a divindade de Jesus Cristo. Porém, se tem uma coisa que nós temos que aprender com eles, é que minimamente eles são ousados, eles estão pregando a palavra todos os dias de manhã aí, ou bater na porta, ou pelo menos eles vão bater na porta. Pelo menos eles vão atrás. Pelo menos eles se juntam ali 2 ou 3 ali, né? E vão ali, e você fala assim, você passa até na rua, fala, esse povo não tem o que fazer, né? É ou não é? E muitas vezes, durante a semana, são pessoas mais idosas, são senhores e senhoras, pessoas que não trabalham, que têm um tempo livre, mas eles são instruídos, doutrinados, a ir nas casas e pregar o evangelho. E é bem provável que eles tenham talvez conseguido trazer algumas pessoas para perto deles, muitos ditos evangélicos, que não têm profundidade da palavra e são, às vezes, convencidos de uma verdade relativa. Se você vai nos testemunhos de Jeová, você vai ver que a grande maioria das pessoas que estão lá hoje são ex-evangélicos, que têm conhecimento raso. Será que nós somos profundos ao ponto de discernir João 14:6, que nós conhecemos de cor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E só nesse versículo, ninguém vê ao Pai a não ser por mim, nesse versículo simples, você pode fazer uma pregação e ser a pregação da sua vida. Lembra do nosso saudoso pastor Edson Queiroz? Edson Queiroz é do missionário, um homem de Deus, pastor da PIB de Santo André, e quando ele ia pregar nas igrejas, nas conferências, ele só tinha uma palavra: Atos 1:8. Ele só pregava sobre Atos 1:8, porque ele se aprofundou naquilo ali, então toda a pregação dele caía em Atos 1:8. Atos 1:8. E aí eu fico entendendo assim, puxa vida, ele só sabe pregar Atos 1:8? Mas ele está pregando aquilo que é fundamental e essencial. Se nós minimamente sabemos que Jesus, ele é o caminho. Ah, mas que caminho? É o caminho que pode te dar de direção no seu casamento que está falido, no seu trabalho que está complicado, na sua vida emocional. Quais os caminhos que você tem tomado? Olha, Jesus, ele é o verdadeiro caminho que pode te dar uma vida com direção. Ele vai trazer verdade, ele vai abrir os seus olhos para você entender o que é certo e o que é errado, o que é o bom, o que é ruim, o que é melhor para a sua vida. Ele vai trazer verdade e liberdade, porque a Bíblia diz que você, se conhecer a verdade, ela vai te libertar, ela vai abrir o teu conhecimento. E você vai também saber que ele é a vida. Que vida é esta? É a vida que te traz paz, é a vida que te traz paz no meio à angústia, é a vida que te traz alegria em meio ao sofrimento, é a vida que te traz conforto e proteção, mesmo quando tudo está caindo. Então, só num versículo só aqui, meu irmão, você tem como pregar para qualquer pessoa desse mundo. Se quiser, anota no teu celular, meu irmão, escreve lá, João 14:6. Seja um exegese de João 14:6, é isso. Exegese é você pegar o texto, o versículo, e destrinchar ele ali e entender cada parte. E aqui, meu irmão, você saber e você poder falar para quem está sofrendo
que Jesus pode dar uma direção, pode dar um caminho, que Jesus é aquele que traz de fato verdade, significância na sua vida, é aquele que de fato pode trazer vida aonde não há. A pessoa fica, uau, e olha, não é santos, não é padre, não é pastor, não é denominação, não é igreja, não é religião. Jesus, ele é o único caminho que pode te levar para o céu. Simples assim. A questão é, se você é honesto e você crê nisso, se você é honesto e crê que esse caminho, verdade e a vida entrou na sua vida, você pode ter profundidade mínima de pregar esse evangelho. Basta ter disposição para isso. Criatividade. Como eu posso pregar o evangelho com criatividade? Primeiro, a sua vida tem que falar. Você tem que falar também. Agora, o tempo mudou, irmãos. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Quem aqui é do tempo que, para ir evangelizar na rua, pegava aquele folhetinho com o Salmo 23, com um monte de florzinho, um jardim bonitinho, né? Salmo 23 ali e tal. Aí atrás tinha um carimbo da igreja. Quem já viu isso, né? Pastor Ricardo vendia, né, pastor? Vendia. Pastor Ricardo teve uma loja de produtos gospel. E ele vendia lá também os folhetinhos evangelísticos. E nós distribuímos. Nós parávamos na porta de comércio e deixava lá um pouquinho ali e tal. E qualquer pessoa que você via assim, olha, toma um folhetinho aqui, a palavrinha de Deus para a tua vida, para o teu coração. A gente fazia isso muito. Eu fazia quando eu vinha aqui há quase 30 anos atrás. A gente pregava o evangelho com folhetinhos. Levava no carro, né, pastor? Parava alguém no farol, folhetinho. Ia na cancela do pedágio, um folhetinho, né? Hoje em dia, quase não tem folhetinho mais, né? Uma vez eu me recordo que eu e o Gleidson e um outro irmão meu aqui da igreja aqui, nós pegamos um bolo assim, vamos evangelizar? Vamos. Vamos para onde? Vamos para o farol. Aí ficamos em alguns faróis aqui de São Bernardo e tinha bastante ainda. Vamos no cemitério? Vamos, porque no cemitério tem um monte de gente que está triste, está desanimado, está chateado. É o melhor lugar para você evangelizar no cemitério. Não quando ele está vazio, tá, gente? Quando tem gente lá. E nós fomos um dia de finados, lotado de gente. E aí a gente andava assim, né? E o pessoal fica ali fazendo as suas homenagens ali, né, tal. A gente parava assim do lado, né? O pessoal ali, né? Uma pena, né? Aí a pessoa, falei, quem que é? Aí a pessoa, é meu pai. É meu tio. Não é fácil não, né? Mas você sabia que Jesus, aí já sacava um folhetinho, já pumba! Porque a pessoa está sofrendo, tal. Claro que às vezes ali a pessoa pegava já, né, virava, mas algumas palavras prestavam atenção, porque ela estava ali talvez numa dor interna, e a gente dava um folhetinho ali, ó, depois você leia, né, a gente não ficava ali também, né, lê depois aí e tal, ela, tá bom, vou ler e tal. Gente, a gente ia no cemitério direto. Tem aquela parte lá que o pessoal acende um monte de vela, sabe? Quando não tinha ninguém, a gente ia lá e... Tá errado, não faz isso não, gente. É que nós éramos loucos inconsequentes. Claro que eu não vou soprar a vela hoje, né? Só do meu aniversário. Mas a gente era tão assim, cabeça aberta, vamos fazer, vamos revolucionar. Precisamos ganhar no mundo. Sabe aquela canção que a gente canta aqui? Vamos ganhar no mundo, vamos ganhar no mundo, vamos ganhar no mundo. Talvez na minha juventude eu tinha essa gana de ganhar do mundo. Nós aqui, vocês, eu, tínhamos essa gana de ganhar o mundo. E que nós temos ganhado? Ou melhor, para que nós temos perdido? Temos que usar as criatividades dos dias de hoje, irmãos. E eu vou falar aqui essas 3 criatividades. Uma delas que eu estou falando já faz bastante tempo e que você tem a opção hoje, sobre vocês está o poder da vida ou da morte. Sabe aquela... de você querer aprender, porque temos que ser criativos nos dias de hoje. Não é mais o folhetinho que talvez vai causar impacto. Existem ferramentas e estratégias que Deus te dá. Deus é um Deus criativo, sim ou não? Sim ou não? Então, por que eu não vou me atualizar e ser criativo para ganhar pessoas? O Alfa, por exemplo, que a gente tem falado, que talvez alguns de vocês não se inscreveram ainda para fazer esse curso, é uma ferramenta incrível para quem tem dificuldade de evangelizar.
para quem tem dificuldade de poder talvez ensinar. É um curso tão bacana que se você quer discipular alguém que precisa de ouvir de Jesus, você vai convidar para ela fazer um curso com você de 40, 45 minutos, por 10 encontros, uma vez por semana. Está pronto, o vídeo vai falar por você, meu irmão. Está tão mastigado as coisas para a gente, que basta você querer fazer o quê? Você quer fazer uma jornada comigo de 10 encontros? Quero. Então tá bom, você vai passar o vídeo ali, meu irmão, você vai fazer quase nada. O vídeo vai falar por você. E no final de 10 encontros, essa pessoa vai te agradecer. Puxa, eu nunca ouvi falar de Jesus dessa forma. Eu nunca ouvi falar como eu posso ter fé desta forma. Eu nunca pude entender por que Jesus morreu na cruz por mim. Eu nunca pude entender quem é o Espírito Santo. Eu nunca pude entender se o mal existe ainda hoje ou não. Eu nunca pude entender qual é o sentido da minha vida. E o curso Alfa traz essa ferramenta de uma forma simples e contemporânea. De você poder ganhar pessoas para Jesus através do Alfa. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Tem, meu irmão. Desculpa. Irmão, a gente é cara de pau de falar que não tem tempo. Tem tempo, gente. Quem tem tempo? Levanta a mão para separar 45 minutos, uma vez por semana, para falar do amor de Jesus. Levanta a sua mão. Eu vou até fechar o olho, porque quem tiver com a mão abaixada, meu irmão. Sabe por quê, irmão? Nós arrumamos tempo para tudo, até para dormir. Nós arrumamos tempo quando a gente quer. Nós arrumamos um tempo para poder passear, que é importante. Nós arrumamos um tempo para poder assistir coisa da internet. Às vezes, meu irmão, você perde 45, 50 minutos, 1 hora fácil nas redes sociais por dia. E fala que não tem tempo para poder pregar o Evangelho. Estamos querendo enganar quem? Romanos diz que todas as coisas estão nuas e patentes descobertas diante dos olhos do Senhor. Nós que arrumamos o tempo. Se eu acho que é importante eu engajar a minha vida, engajar 45 minutos com alguma pessoa para levar o amor de Jesus para ela, use a criatividade, irmãos. Está pronto. Está pronto. Então eu quero te fazer um convite, mas muito especial mesmo. Se você ainda não participou do Alfa, você tem que fazer para você entender como é que é. Para ver como é que é. Está o QR Code aqui, ali atrás também. Antes de terminar esse culto, vai lá, dá um print ali. Print não. Põe a câmera do seu celular ali, vai te dar um link para você fazer ali a sua inscrição. Você pode separar ali, ó, a segunda-feira, a terça-feira, a quinta-feira ou a sexta-feira para você poder fazer. E depois que você aprender, você vai ser ensinado, treinado, para que no ano que vem, no comecinho do ano que vem, você possa evangelizar uma pessoa. Sabe aquela pessoa que você conhece, um vizinho, um amigo teu, que precisa ouvir de Jesus de verdade, e você não sabe como entrar, como inserir? Você vai convidar ela para ela fazer um curso com você. Nós estamos aqui em 100 e poucas pessoas. Se cada um de nós nos dispuséssemos a trabalhar com uma pessoa por ano, olha que a média é bem rasa. Essa igreja já teria dobrado de número já muitas vezes. Sim ou não? Sim ou não? Talvez não está ocorrendo porque não tem tido na sua vida o engajamento de fazer das coisas. Então o Alfa é essa ferramenta, você pode, no final do culto hoje, e se você não fizer isso com o seu celular, eu vou dar para queimar o teu celular dessa semana. Estou brincando, estou brincando. Pastor, eu tenho dificuldade com o QR Code aqui, tá? Como é que eu faço? Liga para a Fátima amanhã, manda para ela um zap, ela vai te mandar o link, ela vai fazer a sua inscrição para você poder participar. Daqui a 2 semanas vai começar, não semana que vem, na outra semana. Pastor, eu posso fazer o Alfa e chamar alguém já para fazer comigo? Demorou. Já começa servindo, você vai ser abençoado e já vai abençoar alguém. É de grátis, não paga nada. Apenas a disposição do teu coração de saber que existe uma ferramenta pronta para evangelizar, para discipular qualquer pessoa.
Outra forma de você ser criativo. Use as suas redes sociais. Quantos aqui têm rede social? Levanta a mão. Vamos lá. Ok. Você sabia que 7 a cada 10 pessoas do Brasil usa todos os dias redes sociais? 7 a cada 10 pessoas. Dessas 7 a cada 10 pessoas, a média de uso de tela ali, de sobe, desce, arrasta, vê vídeo, vê e tal, não sei o quê, é de 1 hora e 15 minutos. A média. Tem gente que fica 8 horas por dia. Por dia. Tem gente que, como nós aqui, vou só dar uma olhadinha. É coisa rápida. Opa. Você vê, nossa, já passou 1 hora. Tem gente que para pegar sono, fica nas redes sociais. Amém, irmão? Olha os irmãos aí que não querendo entregar. Irmãos, as pessoas estão hoje nas redes sociais. Não tem como mudar isso, gente. Não tem. Ah, pastor, eu sou do tempo que as pessoas não. Agora você está no outro tempo. O tempo hoje é conexão. O tempo hoje é tecnologia. O tempo hoje é disso aqui para pior. Não vai melhorar, gente. Não vai. Os meus filhos já são conectados. Então, é daqui para pior. Em que sentido? De ficar preso nas redes sociais. Então, use elas. Quando a igreja aqui, se você segue a igreja, postar alguma coisa, algum evangelismo, algum texto bíblico, alguma coisa, o que você faz, irmão, a maioria aqui? Ah, que bênção, glória a Deus, aleluia, que palavra abençoada, né? E sobe. Use as redes sociais para você compartilhar o evangelho também. Não é mais folhetinho. Agora é post no Instagram, no Facebook. Mudou, gente. Pastor, mas se eu tiver folhetinho, posso pregar? Pode, irmão. Não tem problema nenhum. Mas hoje a realidade é esta. Então, quando nós, igreja, colocarmos um post ali, o que você tem que fazer, meu irmão? Além de você curtir, por que curtir? Porque quando você curte, o Instagram entende que pode mandar aquela mensagem, aquela foto, aquele vídeo para mais pessoas. E outra coisa, puxa, lembrei de alguém. Você vai lá nos comentários, bota o arroba e o nome da pessoa que você segue, um amigo seu, um parente, um primo, sei lá quem que é. Você bota lá, olha fulano, lembrei de você. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que pregaram um texto, um vídeo, uma mensagem, alguma coisa, e que ela lembrou de alguém, puxa, aquela pessoa precisa ouvir esta palavra, e ele só fez o arroba, colocou o nome da pessoa, o amigo recebeu, e depois respondeu para ele falando, olha, Deus te mandou na minha vida hoje, porque eu estava com a minha vida destruída, e uma palavra de rede social transformou meu coração, vou voltar para Jesus. Tem pessoas, e que bom que ela não está aqui nesse culto, vem mais no segundo, que eu insisti com algumas postagens da igreja e marcando essa pessoa, Deus abençoe a sua vida, fulano, Deus abençoe a sua vida, e ela estava num ponto tão desgraçado da vida dela, que até ela estava pensando em tirar a vida, e pela insistência de mandar algumas mensagens, ela começou a voltar para a igreja, voltou e trouxe a família, e o testemunho dela uma vez para mim foi, pastor, que bom que você não desistiu de mim, as palavras que você me mandava lá no Instagram me deu força para eu poder voltar para a igreja. Use a criatividade. Moda. A moda, gente, olha que texto interessante. A moda influencia a sociedade ao funcionar como um sistema de comunicação não verbal, expressando individualidade, identidade, cultura e valores sociais. Isso é moda. Eu gosto de vocês porque vocês estão na moda. A moda tem o poder de influenciar pessoas. Então, não apenas usar uma roupa digna, uma roupa decente, mas use uma roupa que também possa falar de Jesus. Não tenha vergonha de botar Jesus aqui, usar um boné, um acessório, alguma coisa. O visual mostra para as pessoas quem de fato você segue. Eu vou dar aqui um testemunho, meu irmão, que é meio errado, mas foi bem, foi livramento para a minha vida. Fique de pé em nome de Jesus. De pé, de pé, de pé. Certa vez eu estava andando de carro, eu e minha sogra, a minha esposa, o grupo de louvor vem, e mais algumas pessoas, íamos para São Paulo, e eu dirigindo aqui, peguei a Imigrantes aqui, a polícia rodoviária parou o carro, parou, você pode estar devendo nada, né, gente, mas você já fica já, né, morrendo de medo, né,
Parou o carro. Aí parou o carro assim, ele falou, desce do carro, moço. Eu desci do carro. Aí ele pegou, olhou para o carro assim, olhou para frente do carro, olhou para mim, para frente do carro. Cadê a placa do carro? O carro nem era meu. Anne, cadê a placa do carro? A Anne, não sei. Cadê a placa do carro, pessoal? Não sei. A placa caiu do carro. Ele olhava para mim e me encarava. Olhava para mim, me encarava. Ele não tirava o olho da minha camiseta. Estava escrito fé. Bem grande. Aí ele parou assim, né? Você tem fé, né? Vai, pode ir embora. Não é para você fazer coisa errada, tá, gente? Mas mostrou quem eu estava crendo, quem eu cria, quem eu acreditava. Irmãos, essa manhã Deus te trouxe aqui para você pensar nisso. Eu tenho pregado o Evangelho com honestidade, com verdade, aquilo que eu creio de fato. Eu tenho tido profundidade básica do Evangelho para eu poder falar quem é Jesus. Terceiro, eu tenho sido criativo, usado criatividade, redes sociais, o Alfa, sei lá, para poder pregar o Evangelho. Eu estou disposto. Eu volto a ler ali o versículo de Mateus 7,17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Assim, versículo 20, pelos frutos vocês o reconhecerão. Eu acho que uma árvore, como a palavra do Senhor diz, né, que abençoado, feliz é aquele que está com as suas raízes plantadas aos ribeiros, onde vêm as águas das fontes e você tem vida. Talvez você está aqui nessa manhã, meus irmãos, e está aí pensando assim, puxa, pastor, depois de ouvir tudo isso daí, eu tenho percebido que eu não tenho dado frutos, eu não tenho tido força. Talvez a tua terra, o teu coração está seco. O teu coração está cansado. O teu coração está tão assim, seco mesmo, ao ponto de não perceber que a sua vida está sendo uma vida, eu vou usar o termo medíocre, não na forma pejorativa, sem sentido. O Senhor nos chamou para dar frutos. Eu creio que nessa manhã o Senhor está dizendo para você, filho meu, filha minha, eu quero encher a tua vida com graça, com amor, eu quero voltar a ter comunhão contigo, eu quero voltar a ter relacionamento contigo, eu quero ter profundidade contigo, mas antes de tudo isso, você precisa desejar. E para desejar, toda ação tem que ser nessa manhã. Deus, que esta árvore, que a minha vida possa encontrar água, refúgio no Senhor. E que venha essa força do Senhor, não por uma palavra que o pastor pregou, mas pela palavra revelada através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Fala com Jesus aí, o que precisa mudar. Fala com Jesus o que precisa ser renovado. Fala com Jesus o que precisa ser despertado na sua vida. Fala com Jesus aonde você está errando, onde você está falhando. E a primeira ação que você tem que fazer nesta manhã é pedir perdão para o Senhor, por talvez você tenha sido uma árvore sem frutos, infrutífera. E peça para Ele, vem encher o seu coração com as águas que correm do trono de Deus, que flua na sua vida, águas do trono de Deus. Aleluia, Jesus.